Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso 15º estudo aqui do projeto Conhecendo a Boa Nova, no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos estudar o capítulo 15 da obra que foi ditada pelo espírito amigo de Humberto de Campos e psicografada pelo médium, trabalhador querido que tanto se dedicou a trazer grandiosas obras literárias da literatura espírita, Chico Xavier. No capítulo de hoje, meus amigos e minhas amigas, eu já vou até passar aqui para a gente começar já a refletir, porque o capítulo de hoje nos traz uma reflexão muito importante de um diálogo conhecido, né, uma história muito conhecida que é a personagem de Joana de Cusa. E nesse capítulo em especial, o amigo Humberto de Campos vai nos trazer a história de fato da vida de Joana de Cusa, que era, no caso, casada, né, consorte de Cusa, e por isso o nome Joana de Cusa. Nessa época é bom a gente contextualizar. Nessa época, os nomes eram dados dessa forma, né? Não existia o que nós conhecemos como sobrenomes, né? Por exemplo, o meu, Tamara Menezes. No caso, seria, por exemplo, Tamara de Rose, que é o nome da minha mãe, ou Tamara de Campo Grande, que é o nome da cidade que eu sou. Então, nesse caso específico, Joana era Joana de Cusa, porque ela era consorte, né? Ela era casada com Cusa. Por exemplo, Maria de Nazaré, que era de fato da cidade de Nazaré. Então, nesse capítulo, nós conhecemos a história de Joana de Cusa, e é interessante porque o espírito de Humberto de Campos nos traz a descrição da personalidade dessa personagem, dessa mulher que era como se fosse uma discípula mesmo. Na verdade, ela era uma discípula do mestre, visto que ela seguia os passos de Jesus e tentava, ao máximo que podia, tentava pregar também o evangelho e a boa nova. Então ela é descrita, como o Humberto de Campos narra bem no começo, como uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas da sociedade de Carfanaum, o que nos deixa entender que ela se encontrava ali na sociedade, né, naquela alta sociedade, entre o Império Romano, naquele contexto que havia disputa de poder e tudo mais. E ela, de fato, ela tem uma importância muito grande dentro da história do Evangelho, porque ela, junto de Maria de Magdala e também de Maria de Nazaré, vão ao túmulo, né, ao sepulcro de Jesus, e percebem que o mestre não estava mais lá. E aí, conforme é narrado no Evangelho de Lucas, daqui a pouco a gente vai contextualizar. Então, antes que eu me esqueça, né, não deixe de esquecer também, não deixe de deixar seu comentário, coloque aí seu comentário, as suas questões, as suas dúvidas, que é sempre muito importante essa troca que fazemos aqui, porque de fato é a ponte que nós podemos fazer, tirar as dúvidas, colocar as reflexões. Nosso próximo encontro já estaremos na live, e aí nesse nosso encontro a gente faz as trocas dos aprendizados, das reflexões principalmente, e também aproveita para tirar as dúvidas. Então deixa aí sua reflexão e o seu questionamento também. E caso também você não seja inscrito ainda no canal, inscreva-se, porque para você acompanhar, ative as notificações para você acompanhar todos os estudos que nós temos aqui no canal Conhecendo o Espiritismo. Então, nesse primeiro momento do capítulo, antes da gente entrar no capítulo de fato, vamos contextualizar. Porque no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, é sempre importante a gente fazer esse contexto, como eu já venho falando em alguns outros estudos, porque a leitura do Boa Nova, ela amplia o nosso olhar sobre a trajetória do mestre. Se nós lermos somente o Boa Nova, nós vamos conhecer ali a narrativa de Humberto de Campos, vamos nos aprofundar com certeza, mas talvez as questões que poderíamos, de fato, chegar no cerne, né, no espírito da letra, se a gente não tem o contexto do Evangelho, né, do próprio Novo Testamento, mas também das obras básicas e também das obras complementares da doutrina, a gente pode ficar naquele estudo mais superficial, talvez, sem se aprofundar de fato no que aquilo significa. Então é importante a gente trazer esse contexto, como eu falei, e nós vamos aqui pontuar, né? No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, nós encontramos essa narrativa das mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E nesse capítulo, a única
forma que é descrita Joana de Cusa é como ela da sua, digamos que a sua função na sociedade, que é a mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes, intendente de Antipas, que também colaborava com os romanos. Então, o Cusa, né, que era o esposo de Joana, ele tinha uma importante colocação na sociedade ali e ia de encontro às ideias do mestre. Então, o que Joana fazia de seguir Jesus, de pregar o evangelho, de conhecer e se aprofundar na Boa Nova e seguir seus ensinamentos, Cusa, que era seu marido, não era a favor, né? E nesse fato de não ser a favor, tinham muitas contendas. Eles eram um casal que tinham adversidades, tinham divergências. No capítulo, o espírito de Humberto de Campos fala que é por isso, de fato, que ele não gostava de Jesus, né, que pregava a igualdade entre homens, e o que ele fazia no Império Romano ia de encontro às ideias do mestre. Então, ela sempre que podia, Joana assistia às pregações do mestre, seguia, de fato, Jesus, e insistia para que o marido aceitasse Jesus. Então, é nesse contexto que se dá o principal diálogo desse capítulo, que é de fato um diálogo em que Joana de Cusa vai confidencializar ali para Jesus algumas situações que estavam naquele momento afligindo seu coração, visto que ela sentia a necessidade que o seu marido se aproximasse das palavras do mestre, dado que aquilo estava fazendo tão bem para ela. Então, por que não aproximar o marido dela disso? E também lá no Evangelho de Lucas, é importante também a gente trazer, no capítulo 24, sobre, de fato, a ressurreição, nós encontramos a narrativa dessas mulheres, que no caso é Maria de Magdala ou Maria Madalena, Joana de Cusa e Maria de Nazaré, mãe de Jesus, também a própria mãe de Tiago e outras mulheres também que estavam ali com elas. Elas, quando chegaram ao sepulcro do Cristo, levando algumas especiarias que elas tinham preparado para aquele túmulo de fato, né, para a tumba do mestre, elas encontraram uma pedra removida, né, como se tivesse aberto, e ao adentrarem, elas não encontram o corpo do Senhor Jesus. E elas ficaram perplexas naquele momento. É narrado isso no Evangelho, né? Elas ficaram perplexas, avistaram 2 homens vestidos de vestes brilhantes, né? Então não dá pra gente entender exatamente quem eram esses homens, mas eles falaram para elas, né? O seguinte: por que vocês buscam entre os mortos quem está vivo? Então isso aí é uma narrativa importante, porque nos faz entender que o Cristo ainda vive, né? A mística que há em torno da ressurreição não é a ressurreição física da carne, mas a ressurreição espiritual, porque de fato é a vida verdadeira, né? Então, dado toda essa situação, para a gente entender de fato isso que aconteceu, foi mais tarde, obviamente, né? A situação que é narrada aqui no capítulo foi durante a trajetória das pregações do mestre. Então a gente consegue entender o contexto. Quem era Joana de Cusa? Ela tinha de fato uma importância muito grande ali naquele espectro, de fato, dos amigos, de quem caminhava junto. É tanto que ela acompanhava as pregações do mestre, ela estava ali sempre atenta aos seus ensinamentos e, de fato, gostaria que o marido também estivesse. Então, essa tristeza que afligia seu coração, ela se encontrava triste ali, porque o marido não aceitava as palavras, os ensinamentos que o mestre trazia e nem tampouco reconhecia o fato dela estar ali. E aí ela vai falar com Jesus sobre isso. E chega lá, trazendo assim a sua angústia, com medo, com um receio de que ela estava sendo infiel, ou até mesmo de como ela poderia convertê-lo, né? Fazê-lo com que aceitasse as palavras amigas do mestre e que de fato aceitasse o evangelho. Então é interessante assim que a gente já conhece, nesse primeiro momento a gente já conhece quem é Joana de Cusa. Então vamos ver quem é, como é que o espírito de Humberto de Campos nos narra, quem ela é. Ele fala que Joana possuía verdadeira fé. Contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque o seu companheiro de lutas, que era o seu marido, não aceitava as claridades do evangelho. Então aqui nós temos já um conflito, né? Quantas vezes nós estamos ali engajados em um estudo, poxa, minha irmã, meu irmão poderia estudar isso, tem uma amiga que poderia fazer,
E a gente vê uma certa resistência, né? Não, às vezes não é nem um irmão ou uma irmã, é o próprio esposo, a própria esposa, o cônjuge, né? Que tem ali uma relação de afeto implicada também. E a gente sabe que não é para forçar, porque o estudo, ele é oportuno para quem estuda. Né? Não é necessariamente, porque eu tô lendo aqui, eu vou mandar para ela uma passagem do evangelho, porque ela precisa ler isso. Não, quem precisa ler isso é você. Né? Se você está lendo, é você que precisa. Mas, de fato, é normal que a gente projete no outro as nossas necessidades também. Ora, se aquilo me faz bem, por que não? Eu não posso convidar o meu irmão, minha irmã, a meu companheiro, a minha companheira que está ali na trajetória comigo, para também ser agraciado por essas bênçãos, por esses aprendizados? Posso, mas eu não posso exigir. E aí a gente consegue entender mais ou menos o contexto em que se dá. E aí, considerando esses dissabores íntimos, essa nobre dama, que é Joana de Cusa, procura o Messias numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão. Simão Pedro acolhia Jesus ali em Cafarnaum, visto que Jesus era de outra cidade, né? Então ele não estava transitório, porque de fato ele já estava ali nas pregações, nas andanças. Então, Cafarnaum era uma cidade que era muito central. Era uma cidade em que ficava perto de tudo, perto do próprio Mar da Galileia, onde eles eram pescadores, então eles precisavam muito estar por ali. E era uma cidade, quase que uma cidade grande, né? Então tinha muitas trocas comerciais, era uma cidade que era um ponto central ali da Galileia. Então a casa de Simão Pedro era quem acolhia, né? Tanto o mestre quanto também os outros apóstolos. E ali ela expôs a Jesus e também a Simão Pedro, que acompanhava, obviamente, esse encontro, a longa série das suas contrariedades e padecimentos. Então ela traz as suas angústias de uma esposa que estava ali precisando, né, de um esclarecimento, de uma resposta de por que o marido não a segue e como é que ela poderia resolver essa situação. Então Joana confessa ao mestre os seus temores, as suas lutas, os seus desgostos no ambiente doméstico, expondo as suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. O Cusa, né, que era o marido, que era intendente de Antipas, ele tinha, como é narrado no livro, na leitura aqui do Boa Nova, ele não tolerava a doutrina de Jesus. Então ele não aceitava e também não respeitava o fato da sua esposa seguir o mestre. E ele era um alto funcionário de Herodes, né, em constante contato com os representantes do império, e ele repartia, né, ele dividia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da própria comunidade judaica, repartindo a noção de um Deus único, por exemplo, e ora com os interesses do Império Romano, com a concepção de uma múltipla realidade de vários deuses, por exemplo. Isso permitia com que ele vivesse em uma tranquilidade fácil e rondosa, porque ele agradava, entre aspas, né, gregos e troianos. Ele dialogava com o império, mas ele também dialogava ali com a comunidade judaica, né, na Judéia. E isso aí colocava ele em cima do muro. Essa é a realidade, porque ele não assumia, nem para ele mesmo, no que ele acreditava. Lógico que nós não somos ninguém para julgar, mas é importante a gente contextualizar que muitas pessoas fazem suas escolhas por uma conveniência, porque a despeito de entendermos a responsabilidade e o compromisso que o livre-arbítrio nos traz, de fazer uma escolha acertada, coerente, as pessoas escolhem por suas conveniências, pelo seu próprio ego, para amaciar ali aquele ego e, às vezes, até fazer ir de interesse, né, de contra o interesse de quem tá ali sendo favorecido. E era o caso, de fato, de Cusa, porque ele era um representante do império. Então, na verdade, ele tinha contato com os representantes do império. Então, ele não queria ter uma desavença. Então, se fosse preciso ele falar do politeísmo, ele falava, ele respeitava, dizia que existia, mas também se fosse preciso assumir ali aquela posição da sociedade judaica, da comunidade judaica ortodoxa, ele também assumia. Então, ele tinha essas duas faces, digamos assim. Só que quem tem muito, às vezes, não tem nada. No caso dele, é importante a gente perceber que isso o afastava de qualquer aprofundamento no processo mesmo de entender a sua religiosidade.
a relação que ele tinha com a religiosidade era superficial. Ora, como é que ele ia entender o fato da sua mulher, da sua esposa, seguir um coração querido que ensinava, que trazia grandiosos ensinamentos, valorosos aprendizados, se ele mesmo não conseguia praticar? E aí, Joana de Cusa se viu ali numa encruzilhada, né? Sem entender sem saber o que fazia, e foi procurar o mestre para trazer essas contendas que estava tendo ali com o marido. E nesse diálogo, Jesus escuta, né, com muito carinho, com um acolhimento muito grande, como é de praxe do mestre. Ele escuta ali a sua longa exposição e ele fala, olha o que ele fala para Joana. Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. A gente podia encerrar o estudo aqui só com essa pequena frase, porque esse é o exemplo claro do que Jesus estava tentando trazer ali na própria implementação, né, nos seus ensinamentos sobre o reino de Deus. A existência de um Deus único e de uma fé que ampara, né, que dá base para as relações de amor, de caridade, do exercício de fato do amor. Então, ele continua falando, obviamente que a gente não encerra o estudo aqui porque não é esse o nosso objetivo, mas de fato há uma profundidade muito grande quando ele fala que só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé. Porque é muito simples, a relação que temos que ter com Deus, de fidelidade, de obediência, de entendimento, né, do esclarecimento, da própria consciência das nossas vicissitudes, é uma relação de misericórdia, é uma relação de afeto, de amor, né? E aí ele continua explicando ali para Joana, certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Olha que informação importante que Jesus fala e acalenta ali o coração da amiga, né? Porque de fato Joana de Cusa já era uma amiga, já conhecida ali entre os apóstolos e era uma discípula de Jesus. Então ele fala e explica para ela, olha, o que a gente observa na sociedade, o que a gente observa nas comunidades, independente da crença, são manifestações muitas vezes que se traduzem em vícios populares e de hábitos materiais. O templo em que a gente está aqui, a construção própria do reino de Deus, né, que deve ser implementado nos corações, é o templo da fé viva. Né? E aí ele diferencia, o templo da terra são de pedra, ou seja, é algo material, algo que tem ali uma finitude, que não tem de fato um significado, uma representação do que realmente é. Porque a gente pode muitas vezes ir lá pro centro espírita todos os dias, religiosamente, e o meu espírito não vai. Eu mesmo só tô ali de corpo presente. Eu não tô ali aprofundando os conhecimentos, eu tô ali porque eu tô obrigada, porque porque é conveniente, né? E às vezes, lógico, a gente precisa ter uma rotina, um processo ali de se dedicar também às atividades do movimento, da doutrina espírita, mas também a gente precisa reconhecer que isso tem que partir do coração. A gente faz um evangelho no nosso lar, muitas vezes a gente se transporta para o centro espírita. Então, aqui também, há também uma parcela, uma contribuição desse templo da fé viva. Então a gente precisa sempre ampliar essas questões e pensar, realmente, eu preciso me desvencilhar desses hábitos exteriores, disso que me prende à matéria, e me vincular ao que é o real significado, né? Ao mundo espiritual, ao real significado do que eu posso contribuir com a espiritualidade amiga. E aí, Jesus é interessante porque nesse diálogo, ele continua explicando ali para Joana de Cusa, que entre o sincero discípulo do evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. O que é esse combate sem sangue? São as divergências, por exemplo, entre as divergências e também as próprias contendas, né, as adversidades mesmo, entre a sociedade em geral e as crenças.
evangélicas e as crenças espirituais do mundo espiritual. Então, esse combate sem sangue da redenção espiritual é um combate que dura vários séculos, que nós estamos vivenciando ainda dentro do nosso íntimo, né, no nosso processo de reforma íntima, de edificação interior. Nós travamos também esse combate. Afinal de contas, um dos objetivos da nossa reencarnação é que nós deixemos de lado aquele homem velho, que a gente deixe de lado aqueles erros antigos que nos fazem sempre voltar e às vezes até cometer alguns muito parecidos, né? Mas de fato a reencarnação permite, dentro de uma folha em branco, como nós já estamos falando há algum tempo, né? Reconstruir, reedificar e reparar também esses erros. Então esse combate sem sangue é um combate espiritual, é um combate muitas vezes moral, né? E aí ele fala para ela: agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Quer dizer, seja grata por você estar aqui nesse momento, desde agora, sabendo, trabalhando, estando aqui consciente, lúcida, nesse movimento em que se instaura o reino dos céus. E aí ele pergunta dela, né? Teu esposo não te compreende, a alma sensível? Um dia vai te compreender. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Essa resignação, essa aceitação, não é uma aceitação submissa, é uma aceitação consciente, ativa, de que o outro precisa caminhar aos seus passos. Eu não posso colocar aqui um aprendizado para o outro e falar: toma, aprende, porque isso aí é contigo. Não cabe a nós, né? Então, cada um, dentro da sua consciência, do seu processo mesmo evolutivo, aprende ao seu tempo, quando é necessário, né? E aí ele continua ali explicando para ela. Então aqui a gente já consegue entender, já consegue ter um esclarecimento, né, de que o fato de existir uma única fé, né, para as relações que são sustentadas pelo amor, e a relação é com um único Deus, é isso que precisa ser conhecido e implementado para que exista, de fato, esse templo da fé viva no coração de cada um. Esse templo, ele também é subjetivo, ele é de cada um, ele é individual. Por quê? Eu sei para mim o que significa esse conhecimento e tudo, mas cada um também tem a sua concepção, porque cada um tem a sua experiência, tem a sua vivência espiritual. E a nossa luta diária sempre vai ser contra as nossas imperfeições, obviamente. Às vezes a gente até aceita, né? A gente vai deixando, vai empurrando ali com a barriga, mas uma hora a vida cobra, né? O nosso espírito tende, de fato, a resolver as suas contendas. Existe uma questão na psicanálise, a gente pode até fazer uma ponte, até para a gente conseguir compreender um pouco melhor, que um conteúdo, né, um problema, por exemplo, uma situação em que eu passo na minha vida, que eu não elaboro, ou seja, que eu não resolvo, ele vai emergir, ele vai surgir de alguma outra forma, numa outra manifestação, um sonho, por exemplo, ou numa outra situação em que eu me encontre com aquele mesmo problema. E isso, se a gente for fazer uma ponte com a espiritualidade, nos leva a entender que na própria reencarnação funciona assim também. Se eu não trabalho o que eu preciso trabalhar com o meu irmão nessa existência, pode ter certeza que esse conteúdo vai emergir de uma outra forma, às vezes nessa mesma existência, ou, se necessário, em outra. Então, eu preciso entender que o momento é aqui e agora. Por isso que ele fala para ela: agradeça, né, ao Pai por ter te julgado digna do bom trabalho desde agora, porque esse é o momento é hoje. Então, se nós temos a oportunidade do esclarecimento, do conhecimento, da lucidez, da consciência, de estarmos, no mínimo, tirando algumas dúvidas que ainda persistem no nosso coração, nós temos que agradecer, porque de fato é um privilégio muito grande, né? E aí ele continua explicando ali para Joana. Então, essa explicação inicial é de fato tirando uma dúvida, né, da amiga ali que vinha trazer essas questões. E aí ele fala para ela bem assim: não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Porque muitas vezes, no processo do matrimônio, né, quando você escolhe alguém para compartilhar a vida, para ser o seu parceiro, sua parceira de vida, seu companheiro, sua companheira,
Você não escolhe as batalhas, isso aí vai vir com a vida também. Mas tudo aquilo é necessário para o aprendizado e é necessário para os dois espíritos que se comprometeram nessa união. Então, nada do que acontece é por acaso. Numa contenda familiar, numa contenda entre os próprios cônjuges, né? Às vezes uma briga, um desentendimento, tudo é um instrumento de aprendizado para se edificar, para aquele momento necessário para os dois, no caso, né? Ou para a própria família. Então ele fala, não, você não se acharia ligada a ele se isso não tivesse um porquê. E aí já faz uma ponte com os próprios ensinamentos que nós podemos ter com as nossas vidas, né? Porque às vezes a gente se questiona, nossa, o que me fez chegar até aqui? Quais foram os erros que eu cometi? O que eu acertei para chegar até aqui? E tudo isso tem uma razão justa. Todas as nossas escolhas nos trazem ao momento em que nos encontramos. E aí ele continua falando, servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Ou seja, a obediência que ele já vinha falando em outros momentos também, explicitando sobre o que deve de fato imperar, né, prevalecer na nossa relação com Deus, não é uma obediência submissa, de baixar a cabeça e aceitar de qualquer jeito. Não, porque não é inconsciente. É uma obediência, é uma aceitação consciente e ativa, porque nós sabemos o quanto nós estamos contribuindo para nossa própria edificação. No momento em que eu sei, né, que eu conheço, ou seja, que isso traz a consciência, eu me alinho com a lei de Deus, porque é onde mora, né? A lei de Deus é na consciência. E aí ele continua, falas-me dos teus receios e das tuas dúvidas. Então deves, pelo evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. O que Jesus estava querendo dizer para a amiga naquele momento? Se ela conhece o evangelho, se ela tem isso no seu repertório, né, que já ali caminhava junto com o mestre e já vinha assistindo às suas pregações, vivenciando a Boa Nova, ela tinha necessariamente, ou seja, um dever, porque ela só não precisava, não necessitava, ela devia, pelo evangelho, amá-lo ainda mais. Porque se há um dever, há aí um compromisso, porque ela conhecia. Quanto mais nós conhecemos, mais somos cobrados. Eu sei que às vezes isso pode soar com um certo peso, né? Puxa vida, então eu não vou conhecer nada para eu não ser cobrado, né? Prefiro ficar aqui na minha ignorância. Na verdade, não. Porque é uma matemática muito simples. Se eu conheço, eu sou cobrada. Se eu sei de um desvio de comportamento que eu não posso ter, eu preciso necessariamente caminhar em uma retidão, em um caminho ali que vai me trazer bons frutos. Porque se eu faço o contrário, eu vou estar errando, porque eu sei o certo. Então, é nesse sentido que ele fala desse dever. Porque se ela conhece o evangelho, ela deve amá-lo ainda mais, porque ela conhece, porque ela sabe. E aí, quando ele fala os sãos não precisam de médico, é nesse sentido, dizendo assim, acalentando o coração da amiga, dizendo assim, olha, amiga, né, o teu coração não está adoecido. Na verdade, porque tu conheces o evangelho, tu podes ajudar o teu marido. Porque você tem o conhecimento, você tem o preparo, você tem de fato o tino, né, o caminho, tudo que você precisa para ajudá-lo. E se nós fazermos uma ponte, muitas vezes, nas situações em que nos encontramos, algumas vicissitudes, adversidades da nossa vida, o fato de termos a claridade da doutrina espírita nos ampara. Por exemplo, quando perdemos um ente querido, quando vivenciamos um luto na família, ou até mesmo em outras situações de brigas, por exemplo, de contendas cotidianas, que podem ali despertar no nosso espírito aquele insight, né? Aquela luzinha que brilha falando, nossa, aqui realmente, se eu não conhecesse a doutrina, eu ia tombar, né? Eu provavelmente ia cair. E porque a gente tem a doutrina, a gente se ampara, a gente mesmo consegue se fortalecer e ajudar o outro. O que não seria possível caso nós não estivéssemos fortalecidos pelo próprio conhecimento. Então, os sãos não precisam de médico porque ela não estava doente. Naquele momento, o adoecimento moral era de seu marido. E ela já tinha o conhecimento, já tinha ali o repertório necessário para ampará-lo e para acolhê-lo caso necessário.
E aí ele continua falando ali para a amiga e traz essa questão, falando assim, olha que reflexão interessante. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Olha que lição interessante, importantíssima que Jesus fala para Joana de Cusa. Nós não podemos colher uvas, os abrolhos são aquelas pedras, né, que estão ali, às vezes na beira de um mar, de um rio, em que não dá ali para cultivar nada. Embora tenha água, não tem ali um solo fértil para cultivar. Mas ele fala, podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados. É um solo que produziu ali uma praga, por exemplo, ou uma planta que pode envenenar, pode matar, mas é um solo que, se eu conseguir trabalhar nesse solo, ele se torna um solo fértil para cultivar nesse mesmo solo o amor e a vida. Né? Então aí sim vai ser uma videira maravilhosa. E é interessante porque muitas vezes é através do sofrimento, através da adversidade, porque a gente acha que o sofrimento ele é só a tristeza, mas muitas vezes o sofrimento é também a manifestação da agressividade, do mau humor cotidiano, daquele gênio forte, como as pessoas costumam dizer. Isso também é sofrimento, aquela raiva incontrolável no trânsito, isso também é sofrimento. Então, muitas vezes, é nesse solo que ainda ali está produzindo esses cardos envenenados, né? Está produzindo essas pragas infrutíferas que podem sim fazer mal tanto a quem está produzindo, mas a quem consome. É através desse solo em que uma sementinha boa ali pode ser plantada e ressurgir e, de fato, se comunicar com as outras sementes e reflorescer. Porque há sempre uma potência, afinal de contas nós somos, como Jesus mesmo disse, né? Vós sois deuses, então temos em nós a centelha divina, a força necessária para nos reconstruirmos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das nossas lutas diárias. É sempre possível cultivarmos e fazermos florescer a videira do amor e da vida. E esse ensinamento eu tiro como destaque porque é um dos principais para fazer que Joana de Cusa naquele momento entendesse a sua missão com o marido, porque ela conhecia, ela tinha ali o esclarecimento e era ela responsável por levar isso adiante. Caso ele não quisesse, só cabia a ela aceitar, né, respeitar e, se possível, ali tentar lidar de uma melhor forma com essa situação toda. E aí Jesus continua, né? Na verdade, Joana pergunta para Jesus, trazendo as suas questões, né? Falando assim, mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Então, né, ela consegue ali sentir um acolhimento. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Ou seja, um entendimento entre os dois, né? Uma via de mão dupla. E aí ela pergunta, não julgais certo que lute para impor os vossos princípios? Agindo assim, eu não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? E aí olha só como é que Jesus responde para a amiga. Ele traz aquela retórica que nós já conhecemos, ele pergunta assim, Joana, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? E aí nós já vimos de fato que a própria reencarnação tem um propósito muitas vezes de reequilibrar, né, da reparação. E ela não tendo essa dificuldade de estender as mãos fraternas, ela sabia que ela estava ali talvez para auxiliar nesse processo. Então, o instrumento que ela tinha era o que ela estava conhecendo ali com o Mestre Jesus. Ela tinha tudo que ela precisava potencialmente para transformar a sua realidade. Muitas vezes nos colocado situações em que nós pedimos, porque nós temos já a capacidade para vivenciá-la. Então, se nós estudamos, por exemplo, né, aquele clássico, né, pedi e obtereis, aí eu peço paciência na minha prece.
e vem uma situação em que eu preciso necessariamente exercitar a paciência. Aí eu falo, puxa vida, o que está acontecendo? Não estou pedindo isso. Tá sim. Talvez você esteja pedindo até inconscientemente, mas você está pedindo. E aí, muitas vezes, é através desse estender as mãos, porque é mais fácil, no caso. E às vezes, a gente está falando aqui, dando exemplo, mas o contrário também acontece. Nós somos os necessitados, nós somos que nos debatemos nessa onda da ignorância e da desolação, nessa inconstância e nessa indolência do espírito, porque muitas vezes nós nos encontramos cegos pela nossa própria raiva, pelo nosso próprio desentendimento com o outro, pela nossa própria falta de tolerância com o entendimento alheio, com a jornada alheia. Então ali Jesus está explicando para Joana exatamente essa situação. E aí ele continua falando para ela que a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então, não é a paixão não é o problema, mas é como ela é utilizada. Porque Deus não vai chegar lá e vai tirar o que você gosta. Ele vai transformar essa realidade. Lembra o que foi dito no capítulo 8 para Bartolomeu? Que o evangelho não exige, transforma. É a mesma coisa. A sabedoria celeste não vai tirar, não vai eliminar as paixões, vai transformá-las. E aí ele continua: aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O que isso quer dizer? É o arrependimento. Apenas com uma lágrima, muitas vezes é o que o espírito precisa, de um perdão sincero, de um despertar espiritual bem feito, bem realizado, em que ele é acolhido muitas vezes pela própria parentela espiritual, que espera aquele coração querido, que já estava ali no desengano há muito tempo. Então, esse choro, né, essa lágrima, ela é necessária, é um arrependimento. É só através do perdão que a gente consegue reparar. E aí ele continua falando: o pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E ele fala assim para ela: quanto à imposição das ideias, o fato de você querer trazer, empurrar, digamos assim, de goela abaixo o evangelho para o seu marido, e acentuando a importância ali das palavras, ele continua para ela perguntando: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio conquistador o desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Por que Deus não faz assim, não muda a realidade num piscar de olhos? Porque exatamente por isso, porque ele não impõe a reforma aos filhos. Ele esclarece nos momentos oportunos. Então nós temos nos nossos micro e nos nossos macro espaços. Micro, por exemplo, a família, nossa grande escola que nos comprometemos aí na existência, mas também a própria sociedade em que nos encontramos, os macro espaços, né? A sociedade, o trabalho, as escolhas que eu faço na minha carreira. Tudo isso são momentos, né, na minha encarnação que eu tenho em que Deus coloca as oportunidades para o esclarecimento. Às vezes a gente passa por dificuldade que a gente acha que não vai conseguir e que vai sucumbir ao caos, ao adoecimento, e é aquilo e pronto. Mas aí vem um despertar, assim, um plim na nossa mente, que muitas vezes é através do sofrimento que ele desperta, e a gente vê o quanto a gente é capaz, porque há a potência divina no nosso coração. Então, é muitas vezes o que acende o fato da gente acordar todos os dias, levantar, fazer café da manhã, ter a nossa rotina diária. Tudo isso é a potência divina para o nosso momento oportuno, que é a reencarnação. E ele continua trazendo nesse diálogo, explicando para Joana de Cusa, né, que já naquele momento experimentava um brando alívio no coração, né, e ainda ouviu essas últimas palavras, né, que ele diz assim: Joana, o apostolado do evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Então, o compromisso dela, enquanto companheira naquela jornada, né, fraterna que era do apostolado, ela era de fato uma discípula de Jesus, ela seguia o mestre. E aí ele fala: ser fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo como se fora teu filho, no sentido mesmo de entender a relação fraterna que ela tinha que ter com o marido. E ele fala: não percas tempo em discutir o que não seja razoável.
o que não tem fundamento e o que não vai levar para lugar nenhum, que vai muitas vezes fazer perder tempo, né, basicamente. E aí ele fala, Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. E o que isso quer dizer? Se Deus trabalha em silêncio, nós também podemos, né, dentro das nossas possibilidades e limitações, também trabalhar em silêncio. Quando convocado ao esclarecimento, ou seja, quando necessário, segundo as circunstâncias, aí sim, falar o verbo doce e enérgico ou enérgico da salvação. É como aquela pata de elefante, que ela pisa pesado, mas ela não perde a ternura. Vocês já viram uma pata de elefante? Ela tem uma textura, inclusive, bem fofinha, bem macia, mas ela é pesada. Afinal de contas, um elefante pesa toneladas. Pega pesado, mas não perde a ternura. Ou seja, consegue ser doce e enérgico ao mesmo tempo. E quando necessário, no momento oportuno, né? Quando convocado ao esclarecimento. Então, trabalha dentro das tuas possibilidades sem precisar desbravar, né? Levar isso ao verbo sem a necessidade. E aí ele fala, volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. E ele agracia com um carinhoso olhar para Joana, ele fala assim, vai filha, ser fiel. É como um convite que Jesus faz a Joana a perseverar, a entender a sua própria missão, tanto com seu marido, que ela tinha ali uma oportunidade de esclarecimento e um material divino, ou seja, um instrumento de aprendizado, uma possibilidade de se dedicar naquele processo que era sim difícil, mas que era necessário para a sua edificação moral e espiritual. E ali Joana experimentava esse alívio no coração e se retira. O espírito de Humberto de Campos traz aqui que desde desse dia, né, desde essa conversa que Jesus teve com Joana de Cusa, a mulher experimentou na alma uma claridade constante de uma resignação sempre pronta ao trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Então, o que isso quer dizer? Depois daquela conversa que ela teve com Jesus, ela se transformou, ela transformou a própria realidade e ela passou a enxergar o trabalho dela como o que ela precisava para lidar com todas as adversidades. E na verdade é narrado toda a trajetória da vida mesmo de Joana de Cusa, né? Que o ensinamento do mestre estava gravado com uma tinta indelével na sua alma, ou seja, aquilo não podia se apagar. E ali, mais tarde, né, como é narrado aqui no ano 68, ou seja, como ele até fala, né, que ela já tinha ali ela já tinha tido um filho, já tinha tido toda uma vivência, né, uma vida. Ele fala assim, no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, que era Joana, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era o seu filho. E ali, Joana se encontra em um martírio. Ela está amarrada num poste, e naquele processo, ela e seu filho, pedido a ela, né, que ela negasse a Jesus. Então falam assim, abjura, exclama um dos executores das ordens imperiais. E fala, repudia Jesus, minha mãe. O próprio filho dela fala, né? Não vês que nós nos perdemos? Repudia por mim, né? Nega por mim. E aí, pela primeira vez, os olhos da Marte correm uma fonte de lágrimas, porque ela já havia perdido o marido, né? O Cusa, ele morre de uma forma muito repentina, muito provavelmente em função ali da própria idade, né? Porque nós sabemos que nessa época a expectativa de vida era muito curta, e ele tem um mal súbito e ele morre.
No momento em que ele morre, começam as perseguições, né? Que Joana ali já tinha um tempo que era seguidora do Cristo e persevera, continua ali seguindo o mestre. Então, nesse momento, durante a sua trajetória, depois dessa conversa, em que ela continuou sendo discípula do mestre, em que ela foi até 3 anos ali, mais ou menos 3 anos depois, em que o mestre foi pela sua via crucis, crucificado, que sofreu todos aqueles martírios também, que foi assassinado, né, furaram ali e crucificado, ela, depois de se deparar e de entender que ele continuava vivo, ela procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro. Então ela continuou também na sua perseverança mesmo, né, na sua resignação, né, dentro do matrimônio, para observar somente o que ele possuía de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades um embrião vacilante de suas virtudes eternas. Então ela pensava exatamente naquela fonte, naquele solo que podia germinar, sim, amor e verdade, né? E aí, quando ela é colocada ali no martírio, junto do seu filho, mesmo naquela hora dolorosa, de sofrimento, de agonia que ela passava ali com o seu filho, ela ouve gritos, né, recordando a própria existência. O espírito de Humberto de Campos narra com um nível de detalhes que a gente realmente se transporta àquele momento de martírio, de sofrimento físico mesmo que Joana passava ali naquele momento. E aí ela se transporta toda essa existência, esse histórico aí que ela relembra, o lar risonho, festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos. E o apelo do seu filho, né, recordou que Maria também foi mãe, e vendo Jesus crucificado, ela soubera se conformar com os desígnios divinos, com os desígnios de Deus. Então ela sabia ali naquele momento que ela precisava também ser fiel naquele momento. E aí ela relembra, né, que Jesus falou para ela na casa de Simão Pedro, naquele dia, há algum tempo atrás, ser fiel, né? Então ela relembra dessa necessidade da fidelidade a Deus. E ela fala isso pro filho dela: cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou do sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Ou seja, até mesmo no momento de sofrimento, nós precisamos saber sim reconhecer os desígnios de Deus. E precisamos entender essa fidelidade, essa relação que a gente se compromete com os desígnios de Deus, de uma relação de responsabilidade mesmo, de entendermos que a gente está aqui porque a gente precisa estar aqui. Ah, mas eu preciso sofrer? Não, você não precisa sofrer. O sofrimento, ele faz parte porque você, de fato, seu espírito ainda se encontra nessa condição. Talvez, aprendendo com o sofrimento, a gente não precise mais sofrer. E ali ela procura, ela se encontra ali naquele momento um dos verdugos, né, um dos responsáveis ali daquele martírio, daquelas ordens imperiais, dos assassinos, um dos assassinos estava ali vendo ela sofrer, naquele sofrimento, naquela angústia que era o martírio, e mesmo assim ela não perdeu a compostura, naquele momento de sofrimento em que ela estava com o seu corpo sendo queimado, sendo trucidado. Ele chega e pergunta: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? Ele pergunta para ela assim, de uma forma muito direta. E ela concentra toda a sua capacidade de responder, de resistência que ela ainda tinha, o mínimo de força que ela tinha, ela consegue murmurar e responde a ele: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E é narrado aqui pelo espírito de Humberto de Campos que quando ela desencarna, ela sente a mão consoladora do mestre lhe tocando suavemente os ombros e lhe escuta com a voz carinhosa: Joana, tenha bom ânimo, que eu estou aqui. Ou seja, Joana é acolhida por Jesus no seu martírio, no seu momento de sofrimento, né, de máximo sofrimento, que foi ali a sua morte, né? Esse é um capítulo, meus amigos, belíssimo, que nos traz muitos aprendizados, que nos narra praticamente uma encarnação inteira, né? Desde o momento em que ela conhece Jesus, né, que ela tem ali as claridades do Evangelho e que ela vivencia todas as dificuldades necessárias para o seu espírito
até o momento do seu desencarne. Então mostra aqui, de fato, como nosso processo de encarnação pode nos aprimorar, pode depurar o que precisamos, né? De fato, ampliar nossas capacidades, porque, por exemplo, a situação em que nos encontramos hoje, a humanidade passa por uma desolação mundial, né? Uma pandemia que atinge a todos no mundo. Mas o que havia antes na humanidade, de problemas, por exemplo, problemas sociais, políticos, enfim, tudo isso já existia, só foi potencializado. Assim como os problemas, muitas vezes, na nossa família, em que nós nos encontramos ali, às vezes, naquela situação, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, aquilo só foi potencializado, aquilo já existia, só é aumentado, colocado ali uma ênfase para que a gente consiga realmente tirar o aprendizado, tirar o espírito da letra daquela situação e que a gente consiga, através daquela adversidade, resgatar o que há de capacidade, de potência, de possibilidade do meu espírito. Então, meus amigos, para nós sermos fiéis a Deus, nós também temos que ser fiéis a nós mesmos. Nós também temos que nos comprometer conosco mesmo para um mundo melhor, para uma existência melhor e também para uma vida espiritual melhor. E é isso, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim do nosso estudo. Já de antemão agradeço a presença. Estamos aqui encerrando a primeira metade do livro e dando início à segunda metade, né, das nossas leituras, hoje o capítulo 15. E no nosso próximo encontro nós já estaremos juntos na live. Então prepare aí suas perguntas, os seus questionamentos e, mais importante, as suas reflexões, né? O que esses 3 últimos capítulos trouxeram ali de aprendizados e o que a gente pode conversar junto nosso próximo encontro, que já vai ser a live. O meu beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.